Olá pessoal, professor Edson falando aqui com vocês, voltando, estamos na parte 2 do desenvolvimento do app com abas. Para você que não assistiu a parte 1, volte e assista a primeira parte 1 para que você consiga entender essa sequência. Então nós já configuramos as nossas dependências aqui no projeto do nosso aplicativo, configuramos também o nosso layout e agora nós estamos fazendo a programação, iniciando a programação aqui do nosso aplicativo. Então, logo após aqui a classe, nós vamos fazer as referências aos componentes lá de tela. Então, vamos colocar aqui, criar um private, vamos dar um nome aqui para buscar o nome do nosso componente nativo, que é o Smart Table Layout. E vamos fazer uma referência aqui a ele. Colocar um apelido, um alias. Então vamos colocar aqui Smart. Pode ser o padrão aqui que ele já trouxe, Smart Table Layout. Colocamos aqui um ponto e vírgula. E vamos criar uma outra referência aqui também ao nosso outro componente, que é o ViewPager. ViewPager. E vamos também fazer uma referência a ele aqui, dando um nome para ele, que é o ViewPager. Ele já aparece aqui para nós, ponto e vírgula. Então, criamos as nossas duas dependências. Agora, nós temos que fazer a ligação entre o arquivo Java e o XML para que a gente consiga fazer os links, entre aspas, aí entre a tela e a programação. Então, vamos colocar o nome que foi atribuído ali em cima, o alias, o apelido que foi dado para esse componente, e vamos pedir, através do método findViewById, vamos pedir para ele buscar lá na nossa tela a referência dele, que nós identificamos anteriormente, o ViewPager Tab, ponto e vírgula, aqui no final. E depois vamos também fazer a ligação aqui do nosso outro componente, pegando o nome dele aqui de cima, que foi definido, e vamos, através do método findViewById, buscar a referência lá também. A referência de tela através do ID, que também nós configuramos lá anteriormente. Muito bem, ponto e vírgula, legal. E agora aqui nós vamos começar a criar a estrutura, o nosso adaptador para que as nossas abas consigam ter seus fragmentos, suas subpáginas. Então nós vamos voltar aqui para o GitHub na documentação. Vamos inicialmente, dentro do método onCreate, se você for seguindo a documentação, nós temos que criar os fragmentos, as viewpagers, ou seja, nós temos as abas em cima e nós temos os fragmentos dessas abas, parte, o conteúdo dessas abas. Então, nós inicialmente vamos copiar esse código aqui, mas vamos fazer algumas alteraçõezinhas, E nós não temos ali, os nossos fragmentos ainda criados, Então nós vamos copiar esse código, mas fazer algumas alteraçõezinhas nele. Então vamos para cá, vamos criar esse código, colar esse código logo aqui abaixo. Está dando alguns errinhos aqui, Mas nós vamos fazer os devidos imports. Então clica aqui em cima, posiciona o mouse em cima dessa classe e vamos importar essa classe. Pode ver que os erros aí já somem. Aqui também nós vamos importar a classe aqui dos itens do fragmento, import class. E esses erros aqui agora que estão aparecendo porque nós não temos ainda as nossas classes dos nossos fragmentos, Então é isso que nós vamos configurar agora e criando as nossas classes para que a gente consiga trabalhar aí com os nossos fragmentos. Então vamos lá, como que eu crio aqui os fragmentos? Depois a gente vem aqui e altera. Para criar os fragmentos, no package aqui do projeto, o nome do package do projeto, botão direito, new, e vamos criar um novo package, um novo pacote para ficar organizado, onde nós vamos ter os nossos fragmentos. Então aqui nós vamos colocar o nome de fragmentos.
Fragments. Poderia ser o nome em português aí também, né? Mas vamos manter aqui o padrão em inglês. Fragments, dentro aqui do nosso projeto. Podemos até arrastar ele aqui para cima para ficar um pouquinho mais organizado, né? Ficou um pouquinho aqui para baixo, eu arrastei ele aqui para cima para ficar numa ordem mais organizadinho. Agora aqui dentro desse fragmento, nós vamos criar, dentro desse package que nós nomeamos como fragmento, que é apenas uma pasta, para ficar mais organizado, nós vamos criar literalmente os nossos fragmentos. Então, botão direito, New, e agora sim, fragmente. Então, nós vamos, tem vários layouts aqui de fragmentos, nós vamos escolher esse aqui, fragmente em branco. O nome aqui para o nosso fragmento, podemos definir qualquer nome, tá? Mas vamos já definir alguns nomes específicos. Home Fragment, pode ser qualquer nome aí também, tá? Mantém aqui as mesmas opçõezinhas e Finish. Então ele criou aqui para nós um fragmento. Vamos criar um segundo fragmento. Nós teremos 3 abinhas, então nós temos que ter 3 fragmentos relacionados a essas abas. Então vamos novamente lá com o botão direito, New, Fragment, Fragment Blank. E aqui agora nós vamos colocar o nome de a segunda opçãozinha. Nós já temos ali o Home, vamos colocar aqui, por exemplo, o nome do fragmento Cursos, por exemplo. Cursos Fragment, onde nós vamos ter uma aba com os cursos, por exemplo. Finish, e vamos criar um terceiro fragmento aqui, botão direito no fragmento, New, Fragment, fragmento em branco, e vamos dar o nome para esse outro fragmento, vamos colocar destaques. Poderia estar criando qualquer nome, tá? Mais uma vez aí lembrando, então criamos os nossos 3 fragmentos, para que a gente consiga entender um pouquinho melhor, né, o que são esses fragmentos, fechar um pouco aqui as abinhas, que estão muitas abas aqui abertas. Fechando um pouquinho, fechando. Então aqui dentro, né, do nossa documentação, nós vamos ter as abinhas aqui que nós vamos configurar, Home, Cursos e Fragmentos. E cada aba que eu clico, ele vai ter o seu respectivo conteúdo. Ou seja, né, dentro do layout, dentro da tela principal, nós vamos criar outras telas, como, por exemplo, pode ser feito. Você pode criar um aplicativo e você clica num botão, clica numa aba, ele cria uma nova activity, uma nova tela. Nesse não, dentro da tela, dentro do layout principal, clicou no link, na abinha, ele vai abrir o conteúdo dentro dessa mesma tela. E para isso a gente precisa criar um fragmento dentro da tela principal, um pedaço, né, entre aspas, aí dentro da tela principal. Continuamos então aí na próxima aula para essa aula não ficar tão longa. Até a próxima!